No vídeo de hoje eu quero mostrar como que eu faço a instalação do N8N em modo fila, que é o modo que eu utilizo para produção, que é quando eu preciso de fato publicar alguma automação e fazer com que ela funcione, que ela tenha escalabilidade, performance e seja profissional, eu utilizo aí esse tal de modo fila. E eu vou tentar explicar ali rapidinho qual que é a diferença da instalação standard, que é a instalação normal, que é a que a gente normalmente faz para poder estudar, para poder fazer algumas automações, alguns workflows mais simples, diferente dessa de produção, que é quando o bicho vai pegar mesmo, onde vai ter ali várias requisições e a aplicação, a automação, ela vai ter escala, né? Ela vai ter ali muitas demandas, né, de acesso webhooks, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa dessa instalação do tipo fila para funcionar aí em produção o nosso workflow. Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo que eu quero mostrar como que a gente faz essa tal de instalação do N8N no modo filas. Bora lá? Então eu vou tentar explicar como que funciona e qual que é a diferença da instalação normal para a instalação no modo fila. Na instalação normal, a gente tem uma única instância, então a gente tem aqui uma única instância do N8N, e dentro dessa instância acontece tudo. Então, dentro dela a gente tem o editor, que é a interface gráfica, né, onde a gente consegue fazer os fluxos, criar as automações. Então, dentro dessa instância tem todo o editor do workflow, tem os webhooks, tem ali as execuções, então tá tudo acontecendo dentro da mesma instância. Então isso acaba sobrecarregando ali o N8N e ele acaba ficando lento, demora, às vezes acontece falha em uma execução ou outra. Enfim, essa instalação ela acaba ali para você, obviamente, estudar, testar. E no caso agora do N8N na instalação fila, como que funciona? A gente tem aqui uma instalação main, que é a instalação, digamos assim, principal, que é dentro dela, que é a nossa interface barra editor. Então a gente vai ter uma instalação principal do N8N, que ela vai servir como se fosse ali um garçom recebendo os pedidos e distribuindo para os outros serviços. Quais são esses outros serviços? A gente tem aqui também a instalação que é o N8N Webhook, que vai ser o serviço responsável pelas requisições. Então, aquele nó, aquele trigger que a gente tem nos nossos workflows, que recebe um webhook, né, que é o trigger de webhook, ele vai receber através desse serviço aqui. Então, eu vou até colocar aqui como requisições. Então, a gente tem esse serviço, que é o N8N Webhook de requisições, e tem também um outro serviço, que é o N8N, que a gente chama de worker, que são os trabalhadores, digamos assim, vai executar os workflows. Então, vou colocar aqui execuções, digamos assim, que é onde acontece ali os workflows. Então, a gente vai ter basicamente aqui 3 instâncias do N8N instaladas, e essas instâncias, no caso aqui do webhook e do work, a gente pode replicar. Então, conforme a demanda de utilização do N8N for surgindo, então quanto tiver mais workflows, estiver recebendo mais requisições, basta a gente duplicar essas instalações aqui de webhook e worker, que a gente vai melhorar aí a entrega, né? Daí que vem a escalabilidade do projeto. Então a gente consegue replicar aqui o webhook e o worker e mantendo aqui o main principal fazendo essas requisições, e através do Traffic, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele já faz esse balanceamento para a gente automaticamente utilizando lá no Deploy. Mas vou continuar aqui com a explicação. Então, para essa orquestração funcionar, digamos assim, para funcionar legal, a gente precisa instalar também outros serviços. Esses serviços são, a gente precisa instalar aqui Postgres, o Postgre, né? PostgreSQL, que vai servir como nosso database. Então, o N8N ele fica ali enviando as requisições lá para o Postgres, e também a gente precisa do Redis,
que é o que vai comunicar aqui com os workers, né, com os trabalhadores. Então aqui só para ilustrar um pouco melhor, deixa eu puxar aqui uma setinha de como que funciona. Então aqui no caso, o N8N joga aqui no Postgres, aqui também o Postgres, né, perdão, o webhook, ele joga aqui também. O Postgres a gente vem aqui no Redis e o Redis joga aqui nos trabalhadores. E aqui ele pode ter, como eu disse, né, ele pode ter vários webhooks e vários trabalhadores. Então, como a gente vai ter essa divisão, essa separação das instâncias, o N8N ele fica muito mais performático e a gente consegue escalar conforme a demanda. Então agora eu quero mostrar como que eu faço isso na prática, como que eu instalo esse formato aqui de produção. Bora lá? Para você conseguir fazer a instalação do N8N em modo de produção, você precisa de uma VPS. Eu utilizo a Chronic Host, que é parceira aqui do canal e tem um custo-benefício sensacional. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta acessar lá chronicehostbrasil.com/9labs, que tem alguns descontos exclusivos para quem vier através desse link, né? Então aqui tem os planos Starters, o 9labs Pro, o Business, o Enterprise e assim por diante. É muito fácil você criar a conta aqui na Chronic Host, montar a VPS e começar a utilizar. Eles oferecem alguns serviços pré-prontos, como já vinha instalado com o EasyPenio e Docploy. No caso do vídeo de hoje, eu vou utilizar o Docploy. Inclusive, eu tenho um vídeo ensinando a fazer a instalação do N8N com Evolution API utilizando o Docploy, que é um gerenciador de serviços também excelente. Eu vou deixar aqui no card o link para esse outro vídeo, caso vocês queiram fazer a instalação do Docploy. Como o vídeo de hoje é focado na parte do N8N em produção, eu já vou partir do ponto com o Docploy instalado, tudo certinho. Mas, se você não tem nada disso ainda, entra nesse vídeo que lá eu mostro, explico como que a gente faz essa instalação de forma bem simples e rápida também. Então, sem mais enrolação, bora lá fazer essa instalação aí do N8N em modo fila. Então aqui eu já estou na tela do Docploy, na tela principal, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto e vou chamar aqui de automação. Dentro dessa pasta eu vou criar os nossos serviços. No nosso caso, hoje, a gente vai instalar o N8N via Compose, diferente do vídeo que eu mostrei como faz a instalação do N8N na sua VPS, porque lá eu fiz a instalação no modo Standard, no modo normal, que não é o nosso caso hoje, a gente vai fazer no modo produção mesmo. E para isso, a gente vai utilizar aqui um Compose. Então, a aplicação, o serviço que nós vamos criar, vai ser através de um Docker Compose. Então, eu coloco aqui Compose e vou chamar aqui de N8N Filas. Esse nome pode ser o nome que você quiser, pode ser só N8N, automação, não tem problema nenhum. É o nome do serviço aqui dentro do Docploy. Eu vou colocar N8N Filas para ficar mais fácil da gente identificar. E aqui, para a gente poder começar e fazer a instalação e rodar de fato o N8N, a gente vai colocar aqui em RAW, e dentro de RAW a gente vai colocar o Docker Compose, e também a gente precisa adicionar as nossas variáveis de ambiente, que para isso eu já tenho aqui o projetinho, eu já criei o Docker Compose aqui até para o vídeo não se estender muito, e esse material aqui, tanto Docker Compose como as variáveis de ambiente, então deixei aqui tudo comentado, tudo explicando aqui cada item, cada parte aqui do Docker Compose. Eu vou passar aqui rapidinho com vocês, mas esse material eu vou deixar ele disponível para você lá no nosso grupo do WhatsApp, é só entrar lá, vai estar na descrição do grupo, então você consegue fazer o download, copiar e colar aí no seu Docploy, no seu EasyPenio, ou então no seu próprio Docker, na sua instalação do Docker, por trem, enfim. Tem vários gerenciadores de serviços, né? Você pode utilizar lá. Então, como eu optei em fazer um único Docker Compose, ao invés de fazer as instalações separadas, vários Docker Compose, eu fiz um só, onde eu tenho aqui
Eu vou ter um N8N, ó, então eu vou ter um N8N editor, que é a interface web, como eu expliquei lá atrás, duas instâncias workers, poderia ser só uma, você pode começar só com uma e conforme a necessidade e expandindo. Eu vou colocar duas aqui, a título de exemplo mesmo, a mesma coisa aqui para o webhook, então eu vou deixar também duas instalações do webhook, uma instalação do Postgres, uma instalação do Redis, e aqui a gente vai ter o try-fic, que é nativo do Deploy, que faz esse balanceamento aí das execuções das nossas VPS. Então aqui dentro ainda do nosso Docker Compose, ó, a gente já tem a instalação aqui do Postgres, a gente tem a instalação do Redis, tem a instalação do N8N Editor, que é o nosso main, que é a nossa instalação principal do N8N. Aqui embaixo também tem a parte aqui do Worker, então tem o Worker 1, o Worker 2, e a mesma coisa para o Webhook aqui, tem o Webhook 1 e Webhook 2. Você poderia começar só com um, tanto do webhook quanto do worker, não tem problema nenhum, e conforme a necessidade, é só vir aqui e replicar tanto o worker quanto o webhook. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou copiar todo esse Docker Compose aqui, dei um Ctrl A aqui, copiei tudo, vou vir aqui dentro do meu Deploy, vou selecionar aqui o Raw, vou clicar, Ctrl V, só isso, e vou salvar. Então aqui eu já tenho o Docker Compose, né? Eu já estou com o Docker Compose aqui fazendo todas as instalações necessárias, e eu preciso agora colocar as nossas variáveis de ambiente, que está dentro desse arquivo aqui, .env.example, que eu coloquei. A gente copia ela toda também. Eu estou copiando aqui os comentários, mas no caso aí, quando você for utilizar, não precisa ter todos esses comentários aqui. N8N, modo fila, nada disso. Isso aqui eu estou deixando para te auxiliar aí na hora da sua instalação também. Então, feito isso, a gente salva e agora a gente precisa vir aqui setando as configurações, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é setar os valores das variáveis de ambiente. Aqui no Deploy, a gente não precisa fazer muita coisa mais, né? Então, aqui, até porque já está chamando as variáveis lá, eu vou passar aqui. Então, a gente tem o Postgres, que é o banco de dados, que vai ser responsável ali por fazer o gerenciamento das requisições, do que está em fila. Tem o Redis, que vai funcionar como uma fila mesmo das demandas. Tem aqui o N8N Editor, que é a interface web, que é onde a gente consegue acessar e montar os nossos workflows. E mais embaixo aqui, ele tem uma parte que é importante, que é do traffic das rotas. Por quê? Ele tem a rota principal da interface web e também tem as do webhook no modo teste e também a webhook quando está em produção. Então, ele identifica quando está em barra teste para poder fazer o direcionamento. Quando for barra teste, ele vai redirecionar os webhooks para o main, para o editor aqui. E quando tiver em produção, não tiver esse traço teste aqui, ele vai enviar para os nossos N8N de webhook, para as nossas instâncias de webhook aqui processar as nossas requisições. Aqui ele tem o N8N Worker, que vai no caso, que é o trabalhador, que é onde acontece as execuções dos fluxos, né, dos webflows, e aqui tem o 2 e assim por diante. E aqui embaixo tem a outra parte também, que é muito importante, que é onde tem a parte dos volumes, que mantém, né, as datas, né, o que está sendo registrado. Então tem aqui o volume do Postgres, do Redis e do N8N. E aqui mais embaixo tem a network, né, o N8N YouTube Network, que ele faz uma ponte para facilitar a comunicação entre todos esses serviços. Então vamos começar aqui a fazer a configuração das nossas variáveis de ambiente. Aqui no N8N Domain eu vou colocar aqui exatamente o que eu registrei lá, que é o n8n-filas.zanine.com.br, e o webhook aqui eu vou setar os dois aqui como API, que foi exatamente o que eu setei lá, zanine.com.br. A gente precisa aqui também fazer as configurações de segurança. Então a gente precisa definir uma senha para o Postgres. Vou colocar aqui 9
labs@2025. Obviamente é legal você colocar uma senha mais segura. E aqui a gente precisa gerar uma chave, uma key para o N8N, uma chave secreta. Então eu executo esse comando aqui, OpenSSL rand-hex 16 no meu terminal, e ele gera para a gente uma chave. Então eu estou aqui no Mac, eu consigo fazer isso, ó, OpenSSL base 64, ele gera aqui para a gente uma chave. Eu copio essa chave e coloco aqui também uma chave segura. Pode ser qualquer chave, é legal, no caso eu executo esse comando, que ele já gera a chave certinha aqui para gente. Daqui para baixo ele tem outras configurações, então o número de execuções simultâneas por work, a gente pode definir. O recomendado que ele fala aqui para gente é entre 5 e 20, obviamente depende dos recursos do seu servidor. Aqui também tem o timeout, que ele configura dos works em segundos, então recomendados aqui 5 minutos, então já deixo aqui pré-setado também. Tem as configurações do fuso horário, que é importantíssimo você trabalhar isso, né? Então, por exemplo, se você trabalha com automações, fazem agendamento, né? Se os seus agentes ele precisa de uma referência de data, é legal o time zone vir como América aqui, São Paulo. Aqui ele define a porta padrão mesmo, 5678 do N8N. E aqui vem algumas configurações do Node Env, a gente precisa colocar como production, né? Que está no modo de produção. A gente desabilita o processo principal de produção necessário, no caso, para o modo fila. Então, ele já faz aqui algumas configurações. E tem também a parte do banco de dados, onde a gente seta ali algumas questões em relação ao banco de dados para poder conectar lá no Postgres, né? A mesma coisa aqui para o heads, e aqui tem a configuração, o modo que vem aqui nesse executions mode aqui, de fila, né? Então aqui a gente determina que o N8N vai funcionar como fila. Feito isso, eu vou salvar, vou vir aqui na aba domains, né, para a gente fazer já o apontamento dos domínios. Então, como eu já tenho o domínio registrado, já fiz o apontamento do DNS para minha VPS aqui, onde eu estou rodando o N8N, eu vou colocar aqui e vou adicionar os meus domínios. Então, eu clico aqui nessa seta para poder atualizar. E eu vou escolher aqui, por exemplo, o N8N Editor, que é o nosso principal, que eu vou chamar no N8N filas.zanine.com.br. Aí, é claro, você vai colocar no seu domínio. Aqui na porta eu coloco a 5678 padrão mesmo. Aciono o HTTPS e seleciono aqui o Let's Encrypt para a gente ter o nosso certificado SSL. A gente já tem o domínio, né, registrado. Gosto de clicar aqui em Validate DNS para ver se ele está puxando, se o DNS está funcionando. No caso aqui, ele falou que sim. E o outro ponto, eu vou adicionar agora a nossa API. Para a nossa API, a gente adiciona aqui o N8N Webhook Processor, né, que é a instância do Webhook. Basta a gente fazer o apontamento para a primeira e o Traffic ele trabalha o restante. Os workers, a gente não precisa fazer definição de domínio nem nada, fica tudo isso aqui interno no deploy e o Traffic faz esse balanceamento para a gente. Então eu vou apontar aqui a API para os webhooks funcionar pela api.zanine.com.br, a pasta aqui, a porta aqui é a mesma, 5678, acione o HTTPS, acione o Let's Encrypt, dou um create aqui e pronto, ele já colocou o domínio aqui tudo certinho. Feito isso, tá pronta a nossa instalação. Não precisa fazer nenhuma configuração mais, e claro, né, seguindo esse arquivo, esse material que eu vou disponibilizar, você não precisa de fazer nada além disso. Então aqui eu vou rodar um deploy e vou aguardar aqui o deploy, fazer o deploy do N8N em produção para a gente ver como que funciona. Eu vou pausar o vídeo e volto já já. Prontinho, o deploy ele já fez o deploy da aplicação do N8N. E aqui, ó, se a gente vir aqui, por exemplo, em logs, a gente vai ver que os logs estão funcionando corretamente. Então, lá, o N8N Work está funcionando, o Webhook, o editor, né, que é o principal, já está tudo funcionando aqui, rodando no modo fila certinho. Então, se a gente vir aqui em domínios
e acessar o nosso N8N Filas. Então pronto, o N8N está instalado em modo de produção, está pronto para criar aqui os próximos workflows e atender de forma muito mais robusta. Então um detalhe, se eu acionar aqui, por exemplo, o Webhook, a gente vai ver aqui que ele já trouxe também, ó, a API.Zanai, que foi o domínio que a gente setou lá do Webhook para poder funcionar certinho também, utilizando e acionando as instâncias de Webhook. Feito isso, está tudo ok, tudo funcionando, pode colocar a mão na massa e mandar ver, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e o vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e também deixa o seu comentário do que você achou desse tipo de implementação do N8N no modo filas. E tô lembrando que todo o material que eu apresentei aqui no vídeo eu vou deixar lá no nosso grupo do WhatsApp disponível para download. E se você ainda não faz parte do grupo, não deixe de participar. O pessoal por lá está muito engajado, todo mundo se ajuda, independente do seu nível de conhecimento. Tá muito legal, valeu e até a próxima.